oficina técnica do projeto Horizontes Congonhas, para tratar do tema de zoneamentos do solo e expansão urbana, né? É um assunto aí que é o grande chamativo, né, de um plano diretor, né? Então todos querem saber, né, como é que vai ser o impacto das propostas dentro do território. Clarice deu um exemplo na semana passada dentro do espaço plano diretor, né, que teve esse questionamento, né? Então, assim, como é que vai ficar essa mudança de zoneamento na minha casa, né? Como é que vai ficar o perímetro urbano? Então, eu acho que o tema de hoje é de extrema importância, porque ele trata também de aspectos estratégicos do planejamento, né? Então, como que a nossa equipe tem pensado o território do município, né? Quais são as diretrizes do bom planejamento urbano, das boas práticas de planejamento urbano que a gente tem seguido. E vamos fazer hoje a apresentação do Daniel novamente, e queria também uma fala do Douglas, representando a Prefeitura de Congonhas, para que a gente também possa ter uma visão do município aí a respeito desse tema. Douglas? Oi, Matheus, está me ouvindo bem? Oi, alô? Douglas, tá certinho, pode falar. Certinho? Oi, gente, então, obrigado aí, Matheus, mais uma vez pela apresentação aí, pela condução aí dos eventos, também o Daniel, que vai dar sequência aos estudos, a equipe toda da ONU que está aí presente também, prefeitura, estou vendo que tem representante de vereador aí da Câmara. Eu acho que é fundamental, importante demais agradecer a presença aí, né, da participação da Câmara aí, né, através parece que tem assessoria do Rodrigo, não sei se tem mais algum representante da Câmara aí. E realmente, assim, o Matheus falou muito bem no início aí, que é uma pauta de extrema importância para a gente, porque quando a gente fala de expansão urbana, né, a gente está falando um pouco do modelo de cidade que a gente vai ter, né, esse modelo do território que vai ser ocupado, das áreas que vão ser preservadas aí para as atividades rurais, né, agrícolas de modo geral, né, a gente conseguir, enfim, ter todas as atividades urbanas e também ter atividades, né, de produção de alimento, atividades típicas aí da zona rural, né. A gente tem sido muito procurado, né, sobre essas questões, né, relacionadas ao uso do solo, zoneamento, expansão urbana, né, e então são temas assim que chamam a atenção, né, das pessoas que querem empreender na cidade, né, as pessoas que têm alguma propriedade e têm interesse em entender o que vai acontecer ali, né. Já existe um volume de estudos, né, feito pela equipe ONU, assim, um volume muito robusto, muito consistente de estudos, né, que dá para a gente uma fundamentação muito grande, né, para sustentar, né, essa defesa, né, do encaminhamento do uso do solo e zoneamento, né. Importante destacar que ele ainda está em processo, né, então a gente também permanece em discussão sobre isso, e todos os comentários são muito bem-vindos, a gente tem recebido recorrentemente, a gente está com um portal online para coleta dessas informações, a gente disponibilizou, né, o mapa online para consulta pública aí também, né, a Mônica também, né, da Prefeitura, diretora de planejamento também, está conduzindo também junto com a equipe lá o espaço Tira Dúvidas do Plano Diretor, que eu acho que é um espaço muito importante. A Clarissa também tem dado esse apoio para a gente aí presencialmente, né, para as pessoas irem e discutir sobre isso. Então eu acho que é um pouco nessa linha, né, assim, a gente entender um pouco os pressupostos, os conceitos, os requisitos, para entender por que a gente chegou, né, que as coisas não são aleatórias e gratuitas, sem fundamento, né. Então acho que é importante, né, a comunidade entender, os gestores entenderem por que a gente chegou nesse ponto, nessa definição de uso e ocupação do solo, né, e o Daniel sempre tem trazido uma leitura bem clara aí para a gente, contribui muito com esse entendimento, e eu acho que é isso. Espero que a gente tenha mais uma oficina esclarecedora, que traga contribuições aí da comunidade, do setor público, de todos os participantes, e a gente avance mais alguns passos aí
nessas oficinas aí, que são, na verdade, a prévia, né? São oficinas preparatórias à audiência, né? Então, de alguma maneira também, essas oficinas já estão servindo para as pessoas tomarem pé do que vai vir na audiência e já chegar, de alguma maneira, com um diálogo mais qualificado, com um debate mais qualificado para essa audiência. Né? Então, obrigado mais uma vez a todos da equipe aí, né, pela prefeitura aí, agradecer a Mônica e o Jonathan também, que tem trabalhado muito nesse processo, o doutor Juliano também aí com esse apoio, e todos os demais aí que estão presentes aí, tá vendo que o Flávio, o Hugo, Eduarda, né, a Deir, Adriana, Matheus, Michele, enfim, tem uma turma boa aí, Tamara, tem bastante gente aqui hoje, né, Tainã, a Dani, enfim, essa equipe toda da prefeitura aí também acompanhando o processo todo aí. Obrigado aí. Obrigado ao secretário também, Paulinho, que está sempre dando apoio aí no processo. E já me alonguei demais. Daniel, com você aí. Não sei, vai voltar para o Matheus aí ou já vai para o Daniel? Então, vamos com o Daniel. Boa tarde, Daniel. Bom trabalho para a gente. Legal, boa tarde, obrigado, Matheus. Boa tarde, Douglas. Eu queria Boa tarde, primeiro obrigado. cumprimentar todos e todas aqui presentes. Tem bastante gente da prefeitura, Mônica, Douglas, Juliano, Jonathan, Hugo, Tainã, pessoas que estão acompanhando várias das nossas oficinas. Né? Também cumprimentar toda a equipe da ONU Habitat, que está aqui, Matheus, Clarissa, Luísa, Jorge, a Thalita. E é o seguinte, a apresentação de hoje, eu queria fazer um pouco dentro de uma lógica de continuidade da apresentação feita nas oficinas anteriores, até para não ficar um pouco repetitivo. Então, eu não gostaria de repetir coisas que já foram tratadas nas oficinas anteriores. Então, eventualmente, quem talvez esteja participando pela primeira vez, até convido para depois ver as oficinas anteriores que foram gravadas. Não sei se essas oficinas ainda estão disponíveis o link dessa gravação já está disponível no site do projeto, mas seria importante a gente já disponibilizar para que, inclusive, as pessoas vão, na semana que vem, nós estaremos em Congonhas, na semana que vem, presencialmente, na audiência pública, e acho que é todo um processo de continuação ao que a gente vem debatendo aqui no formato online, né? Então, nessa perspectiva que eu queria colocar aqui a minha apresentação. Vou começar a compartilhar a tela e eu vou utilizar na minha apresentação, eu vou primeiro abordar uma coisa que talvez a gente conseguiu sistematizar, uma informação relativamente, não é um conceito novo, é simplesmente uma sistematização de informações que a gente está trazendo para cá, para completar um pouquinho a nossa sequência de informações e estudos, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco do perímetro urbano, como que esse perímetro urbano está hoje, como que ele está sendo proposto, né? E por que que ele está sendo enxugado, trazer alguns dados quantitativos, tá? Depois, vou passar para a apresentação do zoneamento, os critérios de modelagem e demarcação das zonas, e daí mostrar, enfim, como é que os parâmetros estão sendo propostos, e os parâmetros de parcelamento do solo. Vai ser uma apresentação bem direta e depois a gente pode abrir aqui para esclarecimentos, né? Tirar dúvida, comentários, etc. Tá? Tá passando aí para vocês, né? Tá avançando aí a apresentação, né? Desculpa, alguém pode me responder por áudio? Sim, sim. Beleza, Certinho, valeu. Daniel. Obrigado, valeu. Então, assim, quais foram os critérios definidos para a redefinição do perímetro urbano, né? Nós verificamos que o perímetro urbano existente, ele tinha tanto uma extensão quanto uma forma, aparentemente em alguns locais, aparentemente muito aleatório, né? E aí a gente foi reestudando esse perímetro dentro desses critérios que estão sendo definidos aqui, né?
Então, o primeiro critério foi a exclusão do perímetro urbano das maiores porções de vegetação significativa, segundo o mapeamento consolidado pela equipe ONU Habitat, né? Especialmente nos casos de maiores maciços arbóreos. Então, assim, o mapeamento feito pela ONU Habitat tomou por base o trabalho feito pelo MapBioma e também nossa consultora ela fez algumas vistorias no município, né? Então, isso foi um dos pontos que a gente achou importante. Outra coisa foi excluir do perímetro urbano áreas com elevada declividade e elevada suscetibilidade à ocorrência de corridas de massa e deslizamentos, né? Ou seja, não faria sentido você deixar o perímetro urbano ainda desocupado em áreas que não são aptas à urbanização, né? Exclusão do perímetro urbano de áreas vazias, desprovidas de infraestrutura de ocupação, sem características urbanas, configurando nitidamente a descontinuidade do tecido urbano existente. Então, isso tem, a gente notou isso em várias localidades, né? Esse problema de deixar espalhar muito a ocupação, né? Então, a gente também fez um ajuste de perímetro urbano nessas áreas. Exclusão de áreas localizadas na mancha de ZAS e SS, ou seja, áreas que ainda estão livres de ocupação, não faria sentido manter essa extensão, né, onde tem abrangência de ZAS e SS. Por outro lado, esse perímetro urbano, se uma vertente veio no sentido de enxugamento, teve uma outra vertente que foi no sentido de expansão, né? Então, ele foi expandido, pelo menos, né, talvez não exatamente uma expansão deliberada, mas um ajuste, né, de poligonal, de modo a viabilizar a implantação de novo parque tecnológico, né, de um novo polo empresarial, da implantação de uma nova centralidade formada pelo novo Centro Administrativo Municipal, composto por praça cívica, Câmara Municipal, terminal de ônibus fretados, terminal de ônibus urbanos e infraestrutura de apoio, né? Então, isso a gente já abordou, inclusive, numa das oficinas. E no caso dos chacreamentos existentes e em processo de regularização, nós, até o momento, incorporamos no perímetro urbano aqueles que estão localizados de forma adjacente ao perímetro urbano. Então, adjacente, eu diria assim, imediato, grudado no perímetro urbano, tá? Aqueles que estão, assim, juntos, né? Na verdade, esses critérios que estão aqui são cumulativos, tá? Aqueles que são dotados de conexão direta com o sistema viário existente, né? Dotados de sistema viário implantado ou com um claro projeto para sua implantação, né? E dotados de pelo menos 2 serviços urbanos existentes, dentre saneamento básico, energia elétrica e equipamentos públicos sociais, sendo que saneamento básico abrange abastecimento de água, coleta de esgoto e drenagem, tá? Então, havendo esses 4 elementos aqui cumulativos, né, as áreas de chacreamento existente em regularização foram incorporadas no perímetro urbano, né? Atualmente, nós estamos em tratativas com a prefeitura passou para a gente diversas solicitações de ajuste de perímetro, estamos num processo, numa etapa de processamento, análise disso para consolidar uma nova cartografia, né? Então, o que eu estou explanando aqui é uma coisa que fundamentou o perímetro urbano que será demonstrado, reforçando que estamos num processo de ajuste em função dessa interação com a prefeitura, né? Então, esses foram os critérios que, então, gerou o novo perímetro urbano. Então, o que está em vermelho, pessoal, é o perímetro urbano vigente na legislação, tá? Em preto é o perímetro urbano que está sendo proposto, tá? Sendo que aqui, nesse trecho que está vermelho, tem uma sobreposição, tá? Então, aqui ele fica como proposto também, tá? Então, vocês percebam que nos vários núcleos, né, existe aí um processo de enxugamento do perímetro, justamente por conta da existência de né, uma poligonal relativamente aleatória, né? E aqui, então, teve esse enxugamento, na verdade, uma proporção de 34% do perímetro urbano existente, tá?
Aqui nós temos um pouco, então, o perímetro que está sendo proposto, né? De fato, a gente fez esse exercício, né, de enxugamento do perímetro urbano, mas que está num processo de interação com a prefeitura, né? Então, isso aqui é o perímetro urbano que está na proposta, né? E aí, a gente fez um estudo que foi o seguinte: quais são as áreas livres que existem aqui, né, dentro desse perímetro urbano que está sendo proposto, né? É muito, é pouco, é suficiente? Então, a gente fez um estudo em que a gente identificou as áreas livres em todas as zonas, né, mas com foco nas zonas ZPR, ZM1, ZM2, Zona Centralidade e Zona Mista de Interesse Social, que eu vou apresentar, explicar na sequência, tá? Que são as zonas, talvez, que mais tenha... são zonas que vão... são zonas mais urbanas, né, vamos dizer assim, que elas têm um perfil mais urbano, de uso mais diversificado, de maior intensidade do uso do solo, exceto a ZPR, né? Então, o que a gente fez? A gente identificou as áreas livres, né, sendo que a gente excluiu, né, fez um estudo de exclusão dos logradouros públicos, incluindo praças e parques, né, ruas, praças e parques. Excluímos rios, córregos e demais cursos d'água, as faixas de APP, né, os lotes com incidência de risco geológico ou hidrológico, a proporção de lotes e glebas em ZACs e SS, a proporção de lotes e glebas com declividade superior a 45%, lotes e glebas inseridos parcial ou integralmente em unidades de conservação, lotes e glebas com presença de vegetação significativa em mais de 50% da sua área, lotes e glebas demarcados total ou parcialmente como ZPAM urbana. Tá? Então, a gente olhou, fez um exercício, esse exercício ele foi muito meticuloso, ainda uma aproximação, né? A gente está num processo de depuração desse estudo, né? Que é justamente ver assim, o que tem de área livre dentro do perímetro urbano, tá? E aí, o que acontece? Nós identificamos o seguinte: se a gente for considerar a área, o crescimento vegetativo do município, não estou falando fluxo migratório, estou falando crescimento vegetativo, a gente vai ter um determinado número de população, né, que a gente pegou esse número de população, tá, dividiu por 2,8, que é a média de habitantes por domicílio, chegou no número total de domicílios que nós precisaríamos assentar, né, no território, por conta do crescimento vegetativo, até 2037. Tá? E aí fizemos o seguinte, a gente tentou organizar um pouco com o perfil de renda, então fizemos uma hipótese, se todo esse crescimento se assentar em lotes unifamiliares, ou seja, uma casa por lote, sendo 50% lotes de interesse social, 25% dos lotes em área com área, né, igual a 240 metros quadrados e 25% em lotes com área de 360, tá? A gente fez essa simulação, quanto que precisaria de terra, né, de área para acomodar esse crescimento e ainda multiplicamos por 35%, que seria a área necessária para doação para a área pública, ou seja, eu teria aqui um perímetro que seria objeto de parcelamento do solo com doação de área pública para resultar em lotes individuais, com essas características que eu estou falando, para acomodar o crescimento vegetativo. Tá? Então, considerando as áreas livres que nós identificamos, tá? Então, antes, só para mostrar para vocês, as áreas livres são essas aqui, em vermelho, tá? Que foram mapeadas, tá? Essas áreas livres, então, distrito sede, né? Aqui E peraí que eu tô. Será que vieram os outros? Deixa eu ver. Vieram Pires, né? Alto Maranhão. Aqui eu acho que eu me confundi aqui. Mas enfim, aqui estão os distritos, tá? Eu tô achando que eu dupliquei, tá? Mas a gente mapeou para o distrito sede e para todos os outros distritos, tá? Joaquim Murtinho,
e as duas vilas que eu esqueci o nome, né? Aqui Lobo Leite, aqui está a parte junto de Conselheiro Lafayette e aqui Alto Maranhão, né? E aqui está o Pires. Então, aqui sempre a área em vermelho, que está a área livre, né? Fizemos esse estudo. Então, voltando para cá, esse estudo ele resulta no seguinte: as áreas livres existentes hoje na sede e nos distritos, elas permitem, né, a acomodação. A gente usa 10% dessa área para acomodar o crescimento vegetativo. Ou seja, sobra 90% para o crescimento de fluxo migratório, tá? Isso em área de terreno. Quando a gente vai para a área construída, considerando tudo que está nessa área livre, tá? Exclusivamente nessa área livre, com o coeficiente de aproveitamento, a gente chega num potencial construtivo de 3.847.603 metros quadrados. É muita área construída, né? Para a dinâmica imobiliária e para o padrão de Congonhas, tá? Então, repetindo, para acomodar o crescimento vegetativo, as áreas livres existentes hoje, aqui, né, nesse perímetro urbano, destacando aqui em vermelho, né, na sede, os distritos, todas as áreas livres, tá? Ele é suficiente para acomodar 10%, ocupa-se 10% das áreas livres para acomodar o crescimento vegetativo, sobra 90%, tá? Para fluxo migratório. Evidentemente que esses 10% tem que examinar a viabilidade de cada área, tamanho, etc., né? Tem vários componentes para ser examinado aqui, mas é uma ordem de grandeza importante, tá? Do perímetro que está sendo proposto. Então, provavelmente, o perímetro urbano atual, que é muito maior, né? Ele é 34% maior, então ele daria para acomodar um crescimento, né, muito maior, tá? Mas por alguma razão isso não aconteceu até hoje em Congonhas, né? Então, sobre o perímetro urbano, esse é o destaque que eu queria colocar. Depois eu posso explicar melhor como a gente desenvolveu esse estudo, né, como chegou nesses dados. O Jorge está aqui presente, que trabalhou mais diretamente com isso, tá? Aqui não estão os dados detalhados por distrito, tá? Porque está o dado sintetizado para o conjunto das zonas, mas nós fechamos também por distrito, tá? Para a gente checar, inclusive, o que está mais presente em termos de tipo de zona em cada distrito, tá? Então, aqui, primeira parte da apresentação. Vou prosseguir, depois a gente abre aqui para debate. Critério para modelagem e demarcação das zonas, né? Então a gente definiu aqui um conjunto de critérios para fazer, né, conceituar novas zonas, né, e para também fazer a demarcação. Bom, primeiro a gente decidiu partir do zoneamento existente, notadamente os parâmetros de parcelamento e ocupação e a classificação e permissão do uso já existente. Então a gente olhou o que a cidade já tem e com relação à classificação dos usos, a gente usou praticamente o que já existe e fez a adição de 3 classes de usos, né, que eu vou mencionar na sequência. Buscamos simplificar ao máximo os tipos de zonas, de modo a facilitar a aplicação da lei, ter uma melhor legibilidade, tá? Outro conceito importante foi evitar sobreposições, né? Zoneamento é um conjunto de zonas, adjacentes e justapostas, ou seja, lado a lado, uma do lado da outra, sendo que as poucas sobreposições que ocorrerem se darão por elementos estratégicos. Tá? No caso, a gente está colocando um regramento específico de ordenamento da paisagem e também um regramento específico nas manchas de ZAS e SS, né, por conta justamente da proibição dada na lei federal de segurança de barragens, tá? Então, a única situação que tem uma sobreposição de regra, né, é justamente a S de ordenamento da paisagem, que é uma questão de gabarito, principalmente, e, no caso das AS, o impedimento de novas construções. Cabendo destacar aqui que, por exemplo, todo o regramento para preservação cultural, ele não é um sobrezoneamento, ele é um regramento específico estabelecido no próprio zoneamento. Tá?
Observar a capacidade de suporte das infraestruturas e dos serviços urbanos e também as limitações do meio físico, né? Então, onde Congonhas é muito forte nessas limitações impostas pelo meio físico. Ampliar e intensificar a diversificação de usos no território, de modo a otimizar o aproveitamento da infraestrutura existente e projetada. Então, assim, provavelmente a nossa ordem, né, a nossa diretriz é mescla de usos. Quanto mais mescla de uso tiver, melhor. Quanto mais convivência de usos diferentes, melhor, tá? Então, caso a gente tenha identificado zonas em que, puxa, está sendo proibido determinado uso, a gente só quer assegurar a proibição em situações em que esse uso tiver gerar muita incomodidade para o uso residencial. Intensificar o adensamento em áreas com adequada aptidão à urbanização e próximas à infraestrutura de transporte público coletivo. Então, a demarcação das zonas de maior densidade construtiva foram feitas dentro dessa lógica, né, dentro de um raio aí de 200 e 300 metros de vias com oferta de transporte público coletivo. Definimos as zonas conforme dimensões ambiental, rural, social, cultural, urbanística e minerária, de modo a deixar claro os objetivos de transformação ou de controle da ocupação, né? Então, por exemplo, a zona minerária é uma zona que não pode ter uso residencial, né? Porque o objetivo ali é priorizar a mineração. Numa zona de proteção cultural, o objetivo pleno é assegurar a proteção cultural. Então, outros usos ou aquilo que impedia a preservação cultural será desconsiderado e assim por diante. Considerar as restrições para ocupação impostas por áreas de risco do Plano Municipal de Redução de Riscos, áreas de preservação permanente, áreas suscetíveis a corridas de massa e deslizamento, mancha de inundação de ZAS e SS, existência de vegetação significativa, existência de mananciais e de nascentes, dentre outras vulnerabilidades. Então, todos, vocês vão perceber que é um zoneamento que ele avança sobre o território rural de forma bastante específica e promove também o controle do uso do solo na área rural, né? Ele não é um zoneamento apenas para a área urbana. Outro critério foi manter as zonas industriais existentes, né? Dentro do possível, inclusive, mas essa foi a ideia não foi eliminar. Fortalecer a preservação e a qualificação ambiental. Criar um zoneamento específico para atividade de exploração mineral, de modo a manter as atividades existentes e impedir o crescimento da mineração em áreas de interesse ambiental. Isso foi um ponto estratégico, discutimos isso na nossa primeira oficina, inclusive. Criar zonas de fomento ao desenvolvimento agropecuário, principalmente a gente tem a zona que a gente pode dizer quase principal da área rural, né? Visa justamente isso, e aprimorar os mecanismos de preservação cultural. Então, esses foram os critérios que eles, de forma combinada, geraram o conjunto de zonas que está sendo proposto. Tá? Então, aqui nós temos um diagrama, né, uma tabela que mostra as zonas conforme a sua dimensão, que eu comentei, né, dimensão minerária, ambiental, rural, urbanística, social e cultural. Qual que é a densidade demográfica e construtiva esperada em cada zona? Então, tem zona que não se espera densidade alguma, outras densidade baixa, outra densidade alta, densidade média e densidade baixa, né? Então, aqui é um pouco o perfil da densidade esperada em cada zona. O que se espera da diversidade de usos, né? E o que se espera do potencial de incomodidade ao uso residencial, né? Então, aqui a gente sabe que tanto a zona minerária, né, quanto a zona industrial e a ZIC, elas vão gerar um incômodo ao uso residencial, portanto, ele não pode acontecer, né, nessas áreas, e nas demais zonas é o contrário, né, elas não apresentam incomodidade ao uso residencial. Sobre a correspondência de zonas, pessoal, eu só queria explicar, porque eu não sei em que medida que todos da prefeitura têm conhecimento do caderno de propostas, tá? Então, eu queria só mostrar rapidamente para vocês o seguinte. A gente fez aqui um depara,
tá? A gente fez um depara, que está aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui é um caderno de propostas, tá? Aqui nós temos o conceito de cada uma das zonas, tá? O que é cada uma das zonas, por dimensão, né? As zonas que estão na dimensão urbanística, o conceito de cada uma. As zonas que estão na dimensão ambiental, conceito de ambiental urbana, né? É o conceito, a dimensão minerária urbana, a dimensão cultural, né? As zonas que estão aqui pensadas, dimensão social, né? Também as zonas, o conceito das zonas, tá? As zonas da dimensão rural e as zonas da dimensão ambiental, tá? Então, todos os conceitos das zonas aqui. Depois, eu sugiro depois, né? Acho que é importante compartilhar esse caderno internamente à prefeitura e também, né, para o público em geral. Eu acho que ele é um subsídio importante para a audiência presencial. E aqui tem um depara, né, que mostra basicamente uma lógica em que a gente consegue enxergar a correspondência do zoneamento vigente com o zoneamento proposto. Então, evidentemente que tem zonas que quase que diretamente deixaram de, né, foram integradas a uma determinada zona, tá? E ao mesmo tempo a gente teve situações de zonas novas, tá? Por exemplo, zonas novas que elas foram criadas onde ainda não existe um zoneamento, por exemplo, todas as zonas do território rural, né? Então essa correspondência de zonas eu acho importante. Depois, caso alguém tenha interesse, sugiro ver essa apresentação, esse documento do caderno de proposta. Tá? Continuando aqui. Qual que é o novo macrozoneamento? Então, achamos importante definir 3 macrozonas, tá? Então, a macrozona, nós temos a macrozona de proteção ambiental, tá? Que ela está mais nessa porção aqui norte do município, né? Tá? Então, ela é um compartimento ambiental relevante. Todas as zonas, os perímetros urbanos, né? Eles estão na macrozona urbana, tá? Mesmo algumas áreas de exploração mineral, tá? E temos a terceira macrozona, que é essa macrozona rural, tá? Que ela não é nem essa ambiental e nem a urbana, tá? Então, a gente tem essas 3 macrozonas aqui no município. E, por fim, a proposta do novo zoneamento, tá? Então, nós criamos aqui um conjunto de zonas, que eu vou explicar na sequência, tá? Esse aqui é um mapa, mas vamos lá, né? A gente tem aqui no território, vamos primeiro no território rural, desculpa, na macrozona de proteção ambiental, a gente tem então aqui a zona de exploração mineral rural, que é essa poligonal marrom, tá? Temos a poligonal marrom urbana, né? De alguns perímetros, está aqui, por exemplo, aqui. Temos a zona de preservação dos mananciais, tá? Que é essa poligonal, está aqui, né? E temos a zona especial de preservação pela intensidade do verde. Imagino que seja boa parte aqui dessas áreas, mas que não está com muita clareza, né? Mas basicamente essa daqui também com a Zepan R, tá? Que está mais nessas áreas aqui, tá? Desculpa. A Zepan R está aqui, né, nesse território rural, tá? Que está nessa cor aqui, ó, Zepan R, tá para cá. E tem a Zepan, a ZEP, que está nessa outra porção. A ZAECO, zona especial, né, zona de, vamos dizer assim, de desenvolvimento ecológico sustentável, né? Então, com agricultura, que é esse verde mais claro aqui, tá? Temos essas são as zonas, então, que estão mais fora da área urbana, tá? Temos também, então, na área urbana, a zona industrial, né? A ZIC, zona de comércio e serviço, né?
que ela está mais para a zona industrial, mais semelhante, né? Que tem uma ocorrência aqui nas áreas urbanas. Temos as 4 zonas de preservação cultural, que tem 2 aqui na sede, uma aqui no Alto Maranhão e a outra no Lobo Leite. Aqui, está aqui. E temos aqui as zonas exclusivamente, as zonas especiais de interesse social, tá? E a zona mista de interesse social também. E as zonas urbanas, zona centralidades, zona mista 1 e 2 e zona predominantemente residencial, que vão ter ocorrência dentro das áreas urbanas, notadamente a sede, tá? Então aqui um mapa com ampliado da sede do município. Então, nós temos aqui a presença das zonas de perfil mais urbano, né? Alto Maranhão, Lobo Leite, Pires e Joaquim Murtinho e as vilas que eu esqueci o nome, estou com memória ruim. Aqui nós temos os parâmetros de ocupação, tá? Então nós temos o seguinte, a gente tem assim a macrozona, tá? A dimensão, o nome da zona, a sigla da zona, o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação máxima variando em lotes com área de terreno menor ou igual a 240 ou maior ou igual a 240 metros quadrados, taxa de permeabilidade mínima idem, né, com variação de área de terreno, o gabarito de altura máxima e os recuos mínimos frontal, lateral e de fundo, tá? Tem situações em que o parâmetro tem que ser definido por meio de um plano de ocupação específica, que é uma sigla que é o POE, POE, né? E ele tem que ser elaborado de acordo com critérios específicos, tá? Então, no caso aqui das zonas minerárias, é importante definir esses critérios por zona, justamente para entender a estrutura que existe em cada zona para o desempenho da exploração mineral. Tá? Aqui, quando a gente vai para as zonas mais urbanas, né, já temos parâmetros bem definidos, tá? E no caso da zona especial de interesse social, também vai ter um plano de urbanização específico. Aqui também teremos a definição de parâmetros no caso da zona de preservação dos mananciais, tá? E na ZPC1, né, que eu esqueci de comentar, também vão ter a definição de parâmetros específicos de acordo com esse plano, tá? Oi? Prosseguindo, aqui nós temos os parâmetros de parcelamento do solo por zona. Então, a gente vai ter área mínima do lote e área máxima, tá, do lote, área de terreno, tá, e dimensão dos lotes, frente mínima e frente máxima, tá, também para todas as zonas, tá, inclusive do território rural e de proteção ambiental, e para as áreas urbanas também tem essa definição da área mínima de lote, área máxima de lote e as dimensões dos lotes. Aqui a gente tem um ponto importante para destacar, que quando você tem a área máxima, significa que você tem que fazer um parcelamento do solo. Por exemplo, se você tem uma gleba de 60 mil metros quadrados, você vai fazer um projeto na zona mista, na zona mista 2, você vai ter que parcelar de forma a gerar lotes máximos com 20 mil metros quadrados e, consequentemente, fazer a destinação de área pública, né? Isso é um desdobramento do conceito de área máxima de lote, né? Para a gente ter uma ideia da classificação dos usos, para a gente olhar a permissão de usos, que eu vou querer compartilhar com vocês um pouco também o que está no caderno, porque está num nível muito grande de detalhe, tá? Então, vou compartilhar aqui a classificação dos usos. Ela está aqui no caderno de propostas, tá? Nessas páginas aqui de 59 a seguintes, tá?
Então, nós temos aqui qual que é o grupo de uso, né, a sigla, e a definição das características desse uso com base no que já existe na lei, tá? Então, nós praticamente incorporamos os usos existentes, né? E adicionamos aqui alguns usos que foi o de exploração mineral. Então, a gente está dizendo todos os usos que estão, né, relacionados à exploração mineral, tá? Infraestruturas, edificações, instalações, e também aqui os usos que são de infraestrutura de apoio à exploração mineral, tá? Então, que está com a sigla INFA, e também criamos, embora não esteja aqui, a gente criou também uma classe de uso que chama habitação de interesse social, que é aquela para famílias com renda de até 3 salários mínimos. Prosseguindo aqui, tem alguém que está com o áudio ligado? Sugiro baixar, por favor, ou desligar. Então, prosseguindo aqui, foi feito esse quadro com as permissões de uso por zona, tá? Então, aqui estão todos os grupos de usos, né, nas colunas, e se ele é permitido na zona, está escrito sim. Então, por exemplo, se o HIS, por exemplo, onde ele está sim é porque ele é permitido, onde não está é porque ele não é permitido, né? Então aqui ele é permitido e aí assim por diante. Para saber as características do uso, qual que é a ideia, né? É que depois, isso é uma discussão que surgiu na última oficina, depois, né, por meio de um regulamento específico, se pode fazer a lista dos diversos usos classificados nos códigos KNAI, associando a esses grupos de atividade aqui, né? Então, por exemplo, aquilo que eu estava mostrando, né? Então, o que é um uso relacionado à indústria? Então, a gente vai pegar os códigos KNAI, que podem ser associados àquele uso, e isso é definido no decreto, dado o nível de detalhamento dele, né? Matéria que é meio complicado você colocar numa lei, porque depois, ao longo de 10 anos da sua implementação, muita coisa vai poder mudar em relação a isso, né? Então, isso aqui é a permissão de uso. E aí, o que a gente fez, né? Nós fizemos uma ilustração de como que fica, tá, a configuração com todos esses parâmetros combinados. Então, todos esses quadros que vocês viram, né, eles têm como é que fica a configuração deles, né, de forma combinada. Então, a gente fez ilustrações que vão mostrar, né, por exemplo, como fica a zona centralidade. Então, a gente tem aqui o perfil, né, de um parâmetro, dos parâmetros. Então, assim, quando a gente fala dos gabarito de 35 metros, a frente do lote com 12 metros, né, frente mínima, o recuo frontal mínimo de 3 metros, né? Área mínima de lote de 360 metros, né? A taxa de permeabilidade mínima de 20 metros, né? Os recuos, o afastamento lateral e de fundo de 2 metros, tá? O coeficiente aqui de 3,5, né? Taxa de ocupação de 70, taxa de permeabilidade de 20. Todos esses parâmetros aqui, eles estão ilustrados de forma compatível com o que está sendo previsto, 360 metros, etc. e tal, tá? E com uma série de notas que estão descritas aqui. E, ao mesmo tempo, a gente também percebe um pouco a fisionomia que pode ser gerada com essa zona, né? Então, e aqui estão a listagem dos usos que são permitidos nessa zona. Então, vejam que é uma zona, a zona centralidade, que ela permite uma gama expressiva de usos, tá? Idem para a zona mista 1, então, e a mesma coisa, né? Qual é as características que os parâmetros assumem quando você vai fazer o projeto no lote, tá? Então, aqui é uma ilustração, né, praticamente então, uma edificação de 12 metros de altura, né? O gabarito, então, é 12 metros, o recuo frontal é 3, né, o coeficiente de aproveitamento é 2. Então, enfim, a gente colocou tudo isso aqui e também um pouco a fisionomia da zona, tá?
Aqui a gente tem a zona mista 2, então um pouco mais densa do que a zona mista 1 e menos densa do que a zona centralidade, né? Então ela é uma zona intermediária, coeficiente de aproveitamento igual a 3, né? Também os outros parâmetros e também aqui uma espécie de fisionomia de como ficaria o lote, né, em relação ao entorno. A ZIC, zona, né, de indústria e comércio, um pouco as características dela, né, coeficiente de aproveitamento, área mínima de lote, né, a taxa de ocupação já é mais espalhada, né, a taxa de permeabilidade já não é tão expressiva, né. Não, é a mesma, desculpa. Aqui também a configuração e os usos permitidos. Aqui a zona industrial, os parâmetros dela, né, e os usos permitidos. Tá? A ZPR, né, um pouco a característica dela, né, é de limite de volumetria, né, e os usos permitidos, né, e um pouco a fisionomia da zona, tá, da baixa densidade. Aqui está o que se pretende com a ZEIS 1, tá? Então a gente vai ter uma ocupação que ela está em área de risco, principalmente, e precisa ser objeto de uma intervenção para remanejar para uma área segura, né? Então é um pouco do que está aqui nessa ilustração, tá? Então por isso que tem que ter um plano de ocupação específico, uma espécie de plano de urbanização que vai mostrar, né? Ou fazer meio que um projeto mostrando para onde vai essas famílias aqui, né? Então é importante ter a participação delas na construção de uma solução, etc. A ZEIS 2, né? Então ela tem um regramento próprio para ela, tá? Também uma tipologia de média densidade, tá? Um pouco a fisionomia do que se espera para a ZEIS 2. Zona mista de interesse social já é também uma zona de maior densidade e que se pretende também o uso voltado para habitação de interesse social, tá? Aqui a fisionomia dela. E a característica dela é que a gente quer ter habitação de interesse social, só que junto de outros usos, tá? A zona de preservação cultural 1, então, basicamente, vários parâmetros vão ser definidos num plano de ocupação específica, né? E obedecendo às disposições específicas de tombamento, tá? Mas também se pretende aqui uma mescla de usos, tá? A ZPC2, ela está mais no entorno, né, da ZPC1, tá? Tem já parâmetros definidos, tá, para essa zona e usos permitidos. A ZPC3, ela também tem parâmetros definidos, né? Já, se não me engano, ela é para Lobo Leite ou Alto Maranhão, e a ZPC4 é Lobo Leite ou Alto Maranhão. Não me lembro exatamente qual que é a diferença, né? Sendo que aqui, desculpa, nessa zona de preservação cultural 4, tem proibição de parcelamento do solo e os parâmetros têm que ser definidos aí também de forma específica com tombamento, tá? Então tá aqui a configuração. A zona de mineração urbana, né? Ela também tem que ter os parâmetros definidos, né? De acordo com um plano de ocupação, tá? A ideia é então que tenha a mineração, né, mais associada aí ao contexto urbano, e a rural, a gente vai ter um pouco essa característica que a gente percebe nas zonas de exploração mineral. A zona de proteção ambiental urbana, né, ela de fato tem um parâmetro bem rigoroso, então só para vocês terem uma ideia, né, a taxa de permeabilidade é no 80%, tá? Ela é bem expressiva, né? A ideia, de fato, é uma zona que ela vai... você tem que só plantar, né? E aqui, mais ou menos, os usos que são permitidos. A CEPAM-R, né? Também aí uma fisionomia, né? Também uma ilustração do que se pretende nela. Tem um módulo rural a ser obedecido, também tem taxa de permeabilidade bastante elevada, tá? Essa característica. E também a ZAECO, né, muito semelhante, tá? Mas com uma permissão de usos maior, tá?
E a ZEP, né, que é uma zona especial de preservação, tem parâmetros bastante rígidos, aí sem permissão de usos, e tem a zona de proteção dos mananciais, que tem que ter plano de manejo, né? Então, essas são as fisionomias, vamos dizer assim, as ilustrações dessas zonas, tá? Do que se pretende com essas zonas, estão no caderno de propostas. Eu recomendo que seja feita aí uma leitura. E por fim, só para comentar, a gente tem únicos chamados sobre zoneamento, né? Que é esse aqui, que é o da... a gente já tratou em algumas... Vocês estão visualizando? Deixa eu ver. Que é o ordenamento da paisagem, em que a gente tem uma limitação de gabarito e também de movimentação de terra e parcelamento do solo, né? Isso foi comentado bastante na última oficina, tá? Então, mesmo a zona permitindo um gabarito maior, no caso, havendo, né, a incidência de uma poligonal aqui, vai prevalecer essa daqui, que é de 11 metros no máximo, tá? E eu finalizo aqui com a pergunta que a gente tem feito, né? Se você concorda com essas proposições, está faltando algo deveria ser diferente. Então, dentro de um processo construtivo, né? A gente está fazendo aqui as oficinas, estamos na 5ª oficina. Na quarta-feira a gente faz a última oficina virtual e depois, semana que vem, teremos audiência pública presencial. Também ainda realizaremos enquete, a gente pode estar aberto para receber contribuição pelo WhatsApp, por e-mail, e também temos ainda um caminho a percorrer para consolidar a proposta que vai para a Câmara. É isso que eu tinha aqui para a minha fala inicial. Fico à disposição para esclarecimentos. Perfeito, Daniel. Muitíssimo obrigado. Eu já vou começar aqui, eu já vou fazer sua pergunta, tá, Hugo? O Hugo colocou aqui no chat a seguinte: Daniel, uma dúvida. Até que os POI sejam elaborados, caberá ao CODEPLAN deliberar sobre a aprovação de projetos nessas zonas? Perfeito, Hugo. Deixa eu recuperar aqui um pouco a apresentação que fizemos na oficina 3, que a gente abordou justamente esse assunto também, tá? No meu entendimento, Hugo, seria importante... Deixa eu ver aqui um minutinho. Qual que é a lógica dos pós? Mas eu vou pegar aqui, eu tenho no outro caderno aqui de proposta, tá? Minutinho. Ixi, peraí. Deixa eu mostrar o que a gente espera dos pós, né? Mas eu entendo que o ideal seria, depende do POI, eu acho que você tem que elaborar esse plano, tá? Então ele tem um efeito de congelamento mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então ele tem aqui a ideia, né, é que se faça, né? Um pouco o que está até o momento, tá? Então, o plano de ocupação específico consiste... a ideia é definir parâmetros específicos de parcelamentos e ocupação do solo para cada perímetro dessas zonas, né? Teria que fazer uma força-tarefa, né, para a prefeitura para estruturar, elaborar e aprovar esses planos, tá? No caso da ZEMAN, devem ser consideradas as características do projeto, objeto do licenciamento ambiental autorizado, bem como as respectivas disposições licenciadas, né? Desculpa, isso aqui é exploração mineral, tá errado aqui, tá? Mas assim, o que a gente tem que considerar quando for fazer o plano para a área de exploração mineral? As características do projeto licenciado, né? No âmbito ambiental, as disposições, né, que foram tratadas ali, as diretrizes dos órgãos de mineração, principalmente vigentes em relação ao tratamento de pilha de estéreo, esse tipo de coisa, né? E também coisas relacionadas à descaracterização de barragem. Então, quando a gente for fazer um plano para cada
cada perímetro de preservação mineral, de exploração mineral, a gente tem que levar isso em conta. Isso aqui está errado a sigla aqui, tá? No caso das zonas de preservação ambiental ZEMAN, a gente tem que considerar o plano de manejo da unidade de conservação. No caso das EPC1, que é preservação cultural, a gente tem que olhar disposições específicas de tombamento, tá? E também dialogar com o IFAM. No caso das EIs, tem que construir a solução específica de moradia, tá? E aí a ideia é que todos os planos sejam aprovados pelo CODEPLAN, que a gente está indicando que seja Conselho da Cidade, por uma resolução normativa específica, tá? Espera-se que seja feita pelo menos uma audiência pública e uma consulta pública do plano proposto, para haver uma transparência, né? Para todo mundo conhecer as regras que estão sendo propostas, né? E aqui a ideia é que qualquer instalação de uso, edificação nova ou intervenção nessas zonas que dependem do plano, dependerá de prévia aprovação do referido plano, ou seja, pela lógica que a gente está propondo, precisaria aguardar o plano para ter qualquer licenciamento nessas áreas. Justamente porque são áreas sensíveis que tem que ter um regramento específico. Só uma observação, Hugo. Uma coisa que eu acho importante colocar é o seguinte: nós temos visto que há vários elementos aqui da proposta dependem de fato depois de uma ação de gestão da prefeitura. Então, a gente pretende apresentar na audiência pública presencial uma sugestão de um plano de ação para tirar o plano diretor do papel, né? Então, assim, como fazer esses planos de ocupação específica? Como estruturar os projetos de intervenção urbana, né? Como fazer os planos, os instrumentos que estão pendentes, né? Então, a gente entende que tem um conjunto de ações para ser pensado para o dia seguinte da aprovação do plano diretor, né? Até mesmo para se avaliar eventual definição de prazo para a entrada de vigor de determinado dispositivo da nova lei que está sendo proposta. Aí tem uma pergunta aqui da Adriana, Matheus. Estou com dúvida em relação às zonas centralidades. Quais áreas foram propostas para esse zoneamento? Poderia mostrar novamente no mapa? Claro, Adriana. Novamente, o caderno de propostas ele tem esse mapa, mas eu vou compartilhar aqui com você e destacar. Opa, estava aberta a apresentação anterior, peraí, deixa eu... Mas, ô Jorge, você consegue fazer a imagem filtrando a zona centralidade? Que eu acho que pode ser uma visualização bacana também, da Adriana ver. Você diz no aplicativo ou em mapa, assim? O que você acha, Daniel, do Não, Jorge fazer esse filtro? a Né? gente Porque pode eu acho que explicar aqui para ela e talvez depois ela, só em linhas gerais, depois eu acho que ela pode verificar com mais detalhe, né? Talvez até numa audiência presencial, a gente quer deixar, Adriana, os mapas e a ideia é que o caderno de propostas fique disponível, né? Mas é o seguinte, ó, quando você olhar aqui, tá vendo que é o cinza mais escuro. Então, essa área aqui, ó, tá? É a área que está sendo prevista da nova centralidade, onde a ideia é que fique o centro administrativo, né? Não sendo apenas uma edificação nova, mas de fato uma centralidade com vários outros usos, várias outras atividades. Então, essa daqui é uma demarcação zona centralidade, tá? Aqui, nessas outras aqui, que esse cinza médio é a ZM2, tá? E nós temos aqui, em alguns outros distritos, zonas centralidades, tá? Por exemplo, o polo tecnológico tá como zona centralidade, tá? E temos também, desculpa, a ideia é que o novo polo empresarial também fique como nova centralidade, tá? Então, não são muitas zonas, tá? Não são, desculpa, muitos perímetros, mas eles são bastante estratégicos. Não sei se ajudou, pelo menos que um pouquinho, a esclarecer. Aqui o Douglas comentou que o link aqui do caderno de proposta está disponível.
Então, sugiro todos verem. Pessoal, podem levantar a mão e abrir o microfone também para fazer questionamento. Não precisa ser só pelo chat, não. Pode levantar a mãozinha aqui e fazer a pergunta. Rodolfo colocou aqui. Rodolfo, você quer explicar melhor um pouco? A Adriana fez um comentário aqui. Considerando a aprovação da lei, como ficaria os lotes com área inferior a 360 metros quadrados? Então, Adriana, você quer se referir isso genericamente na cidade ou em alguma área específica? Na zona centralidade? Os lotes que já existem, que são menores do que 360, eles podem ficar, né? Essa regra, ela incide para novos projetos que pleitearem novos parcelamentos do solo. Então, quando for gerar o lote mínimo, tem que resultar em 360 metros quadrados. Oi, Rodolfo. Você quer comentar a sua pergunta? Isso. Pode até não ser o local ideal, né, vamos dizer assim, o momento ideal. É porque tem um processo da comunidade de Loblete sobre um cemitério que tem lá. E esse cemitério está próximo ali da área que vai ser desapropriada pelo centro tecnológico. E está fora, não coincide. E aí, como eu estava acompanhando esse processo, foi me pedido para verificar junto com a Secretaria de Tecnológico, né? A Secretaria de Tecnológica da Prefeitura, que vai desapropriar uma área. Se estaria junto, se contemplaria a área, se estaria dentro da mesma área a ser desapropriada. Então, tem esse pedido lá. Eu queria ver se foi feita assim, uma observação, um apanhado com relação a isso, entendeu? Talvez eu não tenha sido bem claro, mas se a área do cemitério, se foi pensado alguma coisa para esse cemitério lá, que está próximo da área a ser desapropriada por centro tecnológico, entendeu? Ou se vai poder, se não, qual que é a observação, se tem. Obrigado, Rodolfo, pela sua contribuição. Assim, a gente não, acho que talvez fosse interessante alguém da prefeitura responder o Rodolfo, porque não temos uma informação assim específica de desapropriação, né? Eu acho que a gente não tem como avaliar alguma medida nesse sentido, né? O que a gente pensou para o Lobo Leite foi justamente uma demarcação específica de zoneamento de preservação cultural e uma zona voltada à implantação do polo tecnológico. Agora, a gente não sabe exatamente se a relação que isso tem com uma ação de desapropriação. Talvez seja melhor a prefeitura esclarecer isso. Não sei se Douglas, Mônica, Jonathan querem esclarecer. Na realidade, era só ver se cabe ali, né? Se foi pensado nessa alteração do plano, essa adequação, uma questão para o cemitério, a área do cemitério, se teria alguma coisa para isso. Ok, eu vou registrar aqui para a gente avaliar, tá? A gente Tudo chega bem, nas oficinas, a gente anota aqui e faz lição de casa depois, tá bom? Mas vou anotar aqui, obrigado pela contribuição. Imagina. Se o momento não é esse, né, ou se não é um fórum específico, mas é porque eu não tava sabendo aonde procurar, vamos dizer assim. Estou anotando aqui, obrigado. Alguém da prefeitura quer fazer algum comentário sobre a fala do Rodolfo?
Mônica, eu vi que você colocou um comentário aqui, você quer falar um pouquinho? Então, parece-me que a pergunta do Rodolfo, não estou conseguindo ver o rosto do Rodolfo direito, mas parece-me que a pergunta do Rodolfo é mais específica mesmo com relação ao uso no saneamento que está sendo proposto lá para Lobo Leite, tendo em vista essa liberação desse cemitério. Então, para ele, eu acho que é importante dizer que nós não tínhamos conhecimento da instalação desse cemitério nessa região. Eu não sei se para o Douglas isso era claro em algum momento, mas para nós não apareceu essa instalação de cemitério naquela região, não. Então, para nós é informação nova, né? Então, foi por isso mesmo que me pediram para entrar em contato, porque a prefeitura já vai desapropriar uma área. Tem um cemitério lá do lado, né? Faz divisa com o terreno do centro tecnológico, usado pelo centro Não, achei que era um tecnológico, né? cemitério novo. Você está falando do antigo, o que já existe. Isso, Tá, pois achei é, que era um cemitério novo. mas existe uma solicitação da comunidade, porque ele está, assim, quase, vamos dizer, completa, vamos dizer, utilizada, né? Não tem mais espaço. Então, tem um processo, que eu falei do processo, porque o processo foi aberto em 2016, foi feito um memorial descritivo, foi feito o levantamento topográfico, foi feito até uma avaliação pela comissão da prefeitura. Então, é só para isso, é para ver se não vai, se está contemplado, né, alguma coisa, porque, na realidade, o Anderson que me pediu para mim dar uma olhada com a Secretaria, né, de Tecnologia, para ver e para atender a comunidade também, né, ou não, inclusive, o cemitério do Lobo Leite é apenas um dos cemitérios que tem dentro de Congonhas, né, que tem a sua dificuldade. No Murtinho tem outro, no Santa Quitéria tem outro, no Esmeril, né? Então, tem algumas comunidades que têm alguns cemitérios que têm alguns problemas, inclusive de lotação, já vamos dizer assim, né? E aí se tinha alguma coisa pensado nesse sentido. A preocupação é essa, de contribuir só, tá? Não é para, quer dizer, criar alguma situação de desconforto aí, não. Perfeito, Rodolfo. Registramos aqui para a gente avaliar, tá? Entender melhor, inclusive, como fica fica a situação do cemitério existente. Acho que essa é uma questão importante. Douglas? Boa tarde de novo, pessoal. Obrigado aí, Rodolfo, pela contribuição. Eu acho que isso aí são duas frentes, né? A primeira, né, pela prefeitura aqui, Rodolfo, se você tiver alguma, né, documentação ou algum perímetro, né, de área de interesse aí dessa desapropriação com vistas à ampliação do cemitério, né, a gente realmente, eu também não tinha conhecimento dessa ampliação, né, do cemitério sim, mas da ampliação não. Então acho que seria interessante encaminhar para a gente, mesmo que seja alguma coisa preliminar, para a gente entender o que está sendo discutido dessa ampliação. Mas, de qualquer maneira, é um ponto interessante, que eu acho que é, né, uma questão para a gente discutir tecnicamente, internamente, junto com a equipe da ONU também, prefeitura, de analisar esses demais cemitérios que existem no território, né? Alguns já bem saturados, alguns de fato não têm para onde crescer, que já estão todos ocupados em volta, mas eventualmente outros, né, que têm possibilidade, não são muitos, né, deve ter aí 5 ou 6 cemitérios no município, a gente avaliar, né, a possibilidade de ampliação, como é que está, né, o entorno deles, a vizinhança, então, no sentido de ou eventualmente só reconhecer e restringir o que existe ali, né, ou eventualmente entender a possibilidade de ampliação dele para tendo em vista eventuais necessidades futuras aí de ampliação. Ok. Eu queria responder a pergunta da Adriana, até para explicar um pouco como é que funciona aqui
os parâmetros, Adriana. Já foi bom você fazer essa pergunta, mas então eu vou usar aqui o seguinte, ó. Você está perguntando assim, como é que fica fazer um projeto, né, num lote em zona centralidade que ele tenha área mínima de 360 metros. Então tá aqui, ó. Quando você tem um lote mínimo na zona centralidade 360, né? Quando que eu tenho que atender esse lote mínimo? Quando eu for fazer um projeto novo para esse lote, né? E eu for fazer algum novo parcelamento, seja desmembramento, seja remembramento de lotes, tá? Se meu lote, vamos supor que ele tenha 240 metros quadrados, eu posso fazer uma casa, uma residência nele, tá? E aqui estão os parâmetros que eu vou ter que seguir, ó, tá? No quadro de parâmetros de ocupação. Então, olha só, se meu lote ele tem área menor ou igual a 240 metros, então minha taxa de ocupação máxima é de 70%. No caso, ela é igual, né, se for menor. Meu coeficiente de aproveitamento máximo é 3,5. Então, por exemplo, se o meu lote ele tem 240, eu posso construir 3 vezes e meio 240, né? Eu tenho aqui uma taxa de permeabilidade mínima de 20%, tá? Que a gente está abrindo a possibilidade de ser substituída por um reservatório de retenção do escoamento superficial, tá? Que é uma coisa que a gente até já propôs, inclusive na primeira oficina, né? A modelagem das taxas de permeabilidade e dos reservatórios, a altura, né? E olha só, uma coisa importante, os recuos mínimos, né? Até a altura de 6 metros da edificação está dispensado, os de lateral e de fundo, tá? Acima dessa altura, ele tem que ter uma altura de um recuo de 2 metros, e ele tem que observar aqui o Código Civil, que o Código Civil fala que quando você tem uma abertura para lateral, você tem que deixar 1,5 metro ou um meio metro, dependendo da forma como a janela estiver voltada, né? Então, aqui você consegue fazer um projeto num lote menor do que 360, tá? Não sei se eu esclareci. Exatamente, Hugo. O lote mínimo, mas lembrando do seguinte, né? Não posso ter desmembramento após a aprovação da lei. Eu não posso fazer um desmembramento e depois pedir aprovação de projeto, tá? Aprovou a lei, porque assim, desmembramento de lote, ele é um processo de parcelamento pela Lei Federal 6766. É uma modalidade de parcelamento, tá? Então eu não posso fazer, por exemplo, um desmembramento de lote, depois ir para fazer aprovação na prefeitura com uma área mínima, tá? Então, para eu gerar lotes menores após a aprovação da lei, o meu lote mínimo vai ser de 360. Se eu quero fazer um projeto no lote menor do que 360 na lei, após a aprovação da lei, eu posso, tá? Mas eu não posso gerar lotes menores se eu fizer um desmembramento. Luíse, aqui no chat, a Luíse fez a seguinte pergunta. Boa tarde a todos. Daniel, para fazer possíveis mudanças sugeridas, vocês tiveram um contato com os moradores dos bairros? Ou ainda verificaram os coeficientes dos projetos já aprovados na prefeitura para verificar se os parâmetros irão atender às expectativas dos moradores com base no que já existe? Então, Luiz, eu acho o seguinte, talvez seja um pouco contrário, né? Eu acho que nós formulamos a proposta com base naqueles critérios que foram definidos, né? Então, a proposta talvez esteja atendendo expectativa de alguns proprietários, não esteja atendendo de outros, né? Então, assim, a gente tem esses canais que são esses espaços que nós estamos aqui, que é para participação de cidadãos. Claro que é difícil estar nesse horário, talvez, ou no formato online, né? Talvez possa parecer muito técnico, mas a ideia é que exista esse canal, tem um canal de WhatsApp que a gente
pode esclarecer, né? Tem também o canal o e-mail. Vai ter o evento presencial, a audiência pública presencial na semana que vem. Tem lá o escritório, né, local que a Clarissa e a Mônica acho que podem comentar um pouco melhor esse espaço de tirar dúvida, tá? Então, por isso que a nossa pergunta é, essa proposta ela tá boa, é suficiente, você concorda, não concorda, o que tem que ser melhorado? Então, é muito nesse sentido, tá? A gente está aqui, não está apresentando uma proposta, pode falar, Luíse. Boa tarde, gente. Ô, Daniel, a pergunta, eu entendi, né, o que você está pontuando, eu já até passei lá, conversei com o pessoal um pouco, sabe? Já fiz alguns apontamentos. E a questão que eu te perguntei se entraram em contato com os moradores, porque alguns bairros, por exemplo, que hoje eles são zona residencial urbana, ZUR1 ou ZUR2, e tem a previsão deles serem ZPR, os coeficientes estão meio que desfavorecendo quem já tem os lotes, sabe? Então, assim, como são bairros que já estão com muitos lotes já construídos, o pessoal já comprou os lotes lá com o pensamento de construir mesmo. E aí, quando vocês mudam esses coeficientes e mudam drasticamente de alguns bairros, que eu estou falando, por exemplo, Casa de Pedra, Novo Plataforma, vocês mudaram drasticamente. Exemplo, coeficiente de aproveitamento, na lei vigente é 2,8, vocês prevêem um coeficiente de 1. Tem as compensações, né? Parece que de taxa de permeabilidade, que se quiser construir ou aproveitar mais da taxa de ocupação, você consegue fazer uma compensação com a permeabilidade e tudo. Mas a minha pergunta, se vocês tiveram contato com os moradores, é para saber se esses novos parâmetros eles atendem às expectativas de quem já tem os lotes, entendeu? Porque assim, se eu compro um lote numa área residencial, é porque eu realmente quero fazer uma casa bacana lá para mim, ou ainda eu pretendo fazer um prédio para muitas pessoas aqui em Congonhas hoje compram um espaço e constroem os familiares. 3 pavimentos, por exemplo, até 4 pavimentos. E esses bairros não podem ter mais do que 3 pavimentos de acordo com os coeficientes previstos, sabe? Então, meu questionamento seria a respeito disso, se vocês tiveram um contato ou ainda, como que vocês estipularam que para lá seriam esses os coeficientes ideais, entendeu? Qual que foi o embasamento para isso? Perfeito. Não, o embasamento eu explanei para vocês, né? Ali quais foram os critérios de demarcação das zonas. O que a nossa proposta, ela está, de um modo geral, aumentando muito os coeficientes. Ela mais aumenta do que diminui, tá? Então, por exemplo, onde tem uma ZPR que possa ser demarcado uma zona mista 1 ou zona mista 2, a gente está em processo de diálogo da nossa parte, a gente pode verificar claramente ali a possível demarcação, tá? Então, não temos nenhum bloqueio em relação a isso. Inclusive, a gente acha que o processo participativo é isso mesmo. A gente põe um mapa, uma proposta, e essa proposta pode ter pontos que não estão bons, né? E que requeira, de fato, um aprimoramento. Então, não necessariamente todas as áreas ZUR tiveram os coeficientes reduzidos, tá? Não necessariamente. Algumas a gente fez esse exercício de ter olhado. Agora, sim, não acho que nenhum plano diretor ele tenha que necessariamente ter como premissa, na sua revisão, você estabelecer necessariamente o zoneamento do que se tem de expectativa sobre a ocupação dos lotes, né? Que isso seria, eu acho que a gente tem que olhar os critérios mais conjunturais para a cidade, tá? Então, por exemplo, pode ter alguém que tenha um lote que está demarcado como está em ZAS SS e não vai poder fazer uma construção nova, né? Tem uma outra pessoa que pode ter um lote que está em ZEIS, em ZEMIS, que
vai ter que priorizar o uso residencial para baixa renda, né? Então, assim, nem sempre o regramento que está sendo proposto pode estar necessariamente de acordo com o que o proprietário quer, mas a ideia é fazer alguma coisa que seja mais relevante para a cidade, né? Então, tem uma série de objetivos que foram que conduziram essa demarcação de zonas, tá? Mas, novamente, tendo um bairro que ele foi demarcado como ZPR e que, se for pertinente, ficar como ZM1, ZM2, temos abertura para conversar sobre isso. Clarissa? Acho que só complementar, Daniel, o seu comentário, um pouco para a Luísa também, acho que, né, foi comentado ali no começo os motivos pelos quais, né, a gente embasou tecnicamente a proposta, assim. Então, tem muitas áreas, né, onde hoje, com os estudos que a gente tem, com os levantamentos que a gente tem, aí eu falo a gente, não é necessariamente a nossa equipe, né, mas que foram objetos de planos da própria prefeitura, né, são áreas, né, que oferecem riscos à ocupação. São áreas onde não é desejável, né, em que se haja o adensamento, porque são áreas de risco, né, identificadas pelo Plano Municipal de Redução de Risco. Então, normalmente, essas áreas que estão sofrendo restrição, né, ou seja, onde você tem uma possibilidade maior de adensamento atualmente do que o que está sendo proposto, é porque ao longo desses anos, né, e pelos estudos que foram feitos, né, são áreas que não são próprias, assim, para receber esse adensamento. Mas acho muito bom você ter falado isso, Luiz, porque o momento que a gente está agora é justamente esse de abertura, de escuta e de receber essas contribuições para aprimoramento dessa proposta, né? Então, no ano passado, nós fizemos uma série de oficinas em diversas localidades do município, que o objetivo era tipo diagnóstico, né, da realidade municipal, leitura da realidade municipal. E agora nós temos uma proposta, e o momento é exatamente esse, de, né, colocar essa proposta para discussão com todos os moradores das diversas localidades, dos diversos bairros da cidade, para que a gente possa fazer essa compatibilização. Então, esse momento que você está perguntando se foi feito, ele está sendo feito justamente agora, né? Nesse ciclo de oficinas, no espaço do plano diretor, na audiência que a gente vai ter semana que vem, nos mais diversos canais, né, que a prefeitura está aí estruturando para a escuta dos moradores, né, para a escuta das pessoas que, né, vão ser diretamente impactadas. Então, isso não foi feito antes, mas está sendo feito justamente agora. E aí, essa compatibilização, né, de entender qual é a situação específica de cada área, né, como a gente fez aqui, aquele dia que você veio aqui, a gente está aberto para fazer quantas vezes for necessário, né, para quantas áreas forem necessárias. Luiz, também deixar que o processo de revisão do plano diretor é natural, essa revisão dos parâmetros, né? Um caso clássico para a prefeitura aqui de Belo Horizonte foi a área do Buritis, que numa revisão estava classificado como ZAP, né, uma zona de adensamento preferencial, né, que você tinha um coeficiente de aproveitamento generoso. Na revisão desse plano diretor que colocou o Buritis e região ali do entorno como ZAP, foi modificado para usar zona de adensamento restrito. Então, você tem mudanças na dinâmica do município que exigem que determinados parâmetros sejam revistos. Então, esse processo de aumentar em um local ou reduzir em outro faz parte desses processos. Perfeito. Queria, então, né, deixar aqui como uma sugestão, né, igual o Daniel falou, que não tem que ter uma premissa. Eu concordo com ele que não é uma premissa, mas olhando os critérios, né, conjuntuais que eu apontei nessa questão dos coeficientes, né, e olhando o lado do bairro, que esses bairros que eu pontuei, né, que eu já verifiquei de acordo com a proposta de vocês e o que existe hoje, que falo novamente, Casa de Pedra e Novo Plataforma, são bairros que já estão com mais 60% de construção. E, nesse caso, eu penso que são áreas já povoadas e que precisam rever esses diagnósticos, sim, né? Olhando para que lado que o bairro está se desenvolvendo e até mesmo essa questão do coeficiente para ele, sabe? Então, é só uma sugestão mesmo para vocês reverem os parâmetros para esses bairros, né? Que no caso seria ZPR, me parece que eles ficariam, né? Então, rever coeficiente de aproveitamento,
E os demais, né? Parece que a taxa de ocupação também está de 70%, se não me engano, para os lotes menores. Taxa de permeabilidade dele, não sei se vai ter a questão da compensação, gabarito. Então, assim, é só uma sugestão mesmo para esses bairros, porque eles já estão bem adensados, né? São todos residenciais, e só para vocês, né? Talvez ajude bastante lá nesse diagnóstico de vocês, né? Como o Daniel disse, não tem que ser uma premissa, eu concordo, mas a fazer esses apontamentos, né? Igual eu sempre pego projetos para aprovar, até mesmo tenho lote em bairros assim, então são necessidades, né, do munícipe. Obrigada. Luiz, você falou Novo Plataforma e Casa de Pedra, né? Tiveram outros bairros também assim, que você identificou que pode ser crítica a essa redução? Belvedere, lá no Uhum. Belvedere também está crítico. No Nova Cidade. Uhum. Por hora, eu olhei para esses, Clarissa. E ali Ótimo, então. na Avenida Micael também, né? Que é ali no Campinho. Parece que também ia mudar ali da Avenida Micael. Me parece que lá hoje é zona comercial. E aí acho que ia virar tipo uma zona comercial, acho que nível 2, né? Acho que vocês separaram dessa forma. Peraí. Zona de Zona mista. industrial. Industrial e comercial. Alguma coisa A assim que ia ZIC, mudar. é que a ZIC ela já existe hoje. ZIC, zona Não, lá industrial. é ZC. Eu acho que essa lá é ZC. A continuação dela é ZIC. Ela é zona comercial e a continuação dessa avenida é ZIC. Zona de interesse Então, é que comercial. essas ZICs elas foram mantidas do zoneamento vigente, assim como zona industrial. Foram feitos ajustes de perímetro e tal. Mas, Isso. de E fato, alguns assim, usos também. mas a gente ampliou mais uso, a ideia não era restringir, era ampliar. É. Agora, Mas a gente vai esses usar foram esses os que eu bairros. identifiquei. Aham. Não, perfeito. Obrigado, Luiz. A gente vai examinar nosso papel, que é esse, a gente escutar mesmo para poder avaliar, né? Não necessariamente, a gente pode avaliar e achar que não deve, mas quem vai decidir isso, evidentemente, é a prefeitura, né? A nossa parte é fazer uma análise mais técnica, mas eu acredito que muitas dessas áreas, não tendo as restrições que foram identificadas, teria problema para fazer esse upgrade, vamos dizer assim, de zoneamento. Tem algumas perguntas aqui, Matheus, que eu queria responder, que é o seguinte. O Diego, né, que eu acho que fez aqui as perguntas. Diego, duas coisas. Ele pergunta sobre condomínio edilício, né, condomínio horizontal. Diego, embora na nossa proposta não tem nada escrito, né, sobre isso, a gente também nem avançou muito sobre esse tema em tratativas com a prefeitura, embora a prefeitura ela tenha trazido essa preocupação mais recentemente para a gente. Então, assim, fazendo um primeiro comentário, tá, sobre isso, e que a gente já fez uma primeira discussão dentro da nossa equipe, que é o seguinte. O condomínio horizontal, ele tem tem uma característica dele que é nociva para a cidade quando ele assume a intenção de substituir um loteamento, né? Então, que aí ele se torna um espaço segregado na cidade, tá? Ele é um espaço que ele vira ali totalmente fechado e urbanisticamente isso não é uma coisa positiva, né? Gerar grandes condomínios fechados, horizontais na cidade, é uma coisa que é ruim, né? O modelo da segregação ele é um modelo ruim. Então, a gente está pensando em permitir, sim, os condomínios horizontais, mas esse que ele respeite o lote máximo, né, da zona. Então, ele pode, dentro de um lote, você pode fazer ele
né, verticalizar ou fazer horizontal, né? Mas ele tem que obedecer esse lote máximo da zona, tá? E aí a gente também está pensando em estabelecer algumas regras de como fazer o fechamento do lote para não virar um muro segregado para a cidade, tá? Então essa é a nossa ideia inicial, por exemplo, sobre a ideia de condomínio horizontal. Sobre a área de expansão urbana, a nossa proposta, ela, na verdade, ela não tem uma demarcação de zona de expansão, só que daquela lógica que eu mostrei no começo. A gente entende que onde está sendo demarcado o perímetro urbano, dispõe de áreas vazias dentro dele que são suficientes para uma vigência de 10 anos de plano diretor, talvez um pouco mais, né, que é até 2037, tá? 2038, desculpa, que seria aí o centenário de Congonhas. Então, a nossa ideia inicial foi essa, né? Como seria importante, né? A gente tem uma série de premissas que é buscar racionalidade do uso da infraestrutura, né? Maximizar o uso da infraestrutura existente, compactar a ocupação urbana, né? Evitar que ela se espalhe, porque isso traz mais custos para a urbanização, isso traz, inclusive, uma geração de poluente, proporcionalmente, né? Não em valores absolutos, mas em valores proporcionais. Então, assim, como é um objetivo você compactar mais, a ideia então seria a gente ocupar essas áreas vazias que estão no perímetro urbano que está sendo demarcado, tá? Então, com isso, a gente criaria assim uma ocupação urbana no modelo mais compacto. Então, a proposta não tem zona de expansão, tá? Ela tem justamente essa proposta que eu estou mencionando aqui, sendo que o que tem de área livre acomoda 10% do crescimento vegetativo, sobra 90% para acomodar o fluxo migratório, vamos dizer assim, ou outros projetos que não com a finalidade residencial. Estou passando pelas questões do chat aqui. Então, respondi o Diego. Diego, não sei se ficou claro para você. Luiz, você está com a mão levantada. Você quer comentar mais um pouco? Ah, beleza. Desculpa. Não, imagina. Pessoal, vamos lá. Mais contribuições para a gente. Eu cheguei um pouquinho no final aqui. Eu não vi se vocês abordaram a classificação dos usos. Vocês chegaram a abordar as classificações? Sim, Porque se abordamos. é São os porque usos atuais, Luiz, são adicionados de outros dois, né, outros dois grupos. Fizemos a permissão desses grupos nas zonas, tem um quadro disso, e a ideia depois depois que a lei for aprovada, que você tenha os usos, o grupo de uso permitido por zona, fazer um em regulamento específico, como, por exemplo, um decreto, a listagem dos códigos KNAI por uso, tá? Para facilitar o processo de aprovação e de abertura de empresa. é justamente essa questão mesmo, Daniel, que foi uma outra situação que eu apontei, né, na reunião lá com o pessoal, porque, por exemplo, eu estou com um cliente hoje que ele tem uma espécie de um lava-jato, mas para caminhão, sabe? E aí, no caso, o zoneamento que ele está inserido hoje, com a nova lei, não pode. E aí as meninas deixaram claro para mim, né, o pessoal que me atendeu, que se ele já está lá, que ele continuará lá, mas que os novos, ninguém mais pode ter o mesmo tipo de uso que o dele, né? Se o parâmetro ali não permitir. E aí, nesse caso, como que vai fazer? Vocês pensarem em algum incentivo para retirá-lo de lá e direcioná-lo para o zoneamento adequado? Vocês chegaram a pensar em alguma coisa assim também? Ou ele vai ficar lá mesmo e ninguém mais vai poder ter o mesmo tipo de uso que o dele? O que vocês pensaram sobre isso? Então, isso acontece em todas as cidades. Pode acontecer de você
prever um uso que ele não possa mais ser implantado ali, né? Então, isso acontece em muitas cidades, mas quem tem um uso regularmente aprovado, né, e licenciado, ele pode ficar lá, né? O que ele não pode é fazer mudança do uso, né? Ou seja, se ele mudar, ele perde o direito dele, né? Ele não vai conseguir depois voltar para o uso, né? Então, se naquela zona se chegou à conclusão de que não era um uso adequado a ser mantido, ele não vai poder se manter ali, né? Então, a proposta ela é muito clara em relação a isso, né? Então, assim, ele pode se manter do jeito que está, fica ali. Isso, assim, é um pouco a lógica que se tem agora. Não caberia fazer um incentivo para outros usos, né? Ou para ele sair de lá e ir para outro lugar. Eu acho que não é o caso, né? Ele pode ir onde o uso for permitido. Ele pode ir, né? Onde o uso for permitido, provavelmente vai ter uma abrangência grande. Agora, precisamos avaliar com cuidado se de fato não é permitido o uso ali. Então, por exemplo, estamos abertos a receber argumentos, proposições que falam, olha, vamos permitir esse uso aqui, por que não, né? Então, queremos fazer essa discussão, estamos abertos a fazer essa discussão, tá? Acho muito, muito proveitoso, inclusive, fazer essa discussão, tá? Então, de forma alguma, a gente está fechado a isso, né? Então, só tem que checar, assim, porque fazer um lava rápido de caminhão, tem uma questão que é o seguinte, a gente tem que fazer um olhar um pouco mais holístico para tudo, porque vocês vão perceber que na discussão do plano de mobilidade, tem um conjunto de vias da cidade que vai ter proibição de circulação de caminhões, né? Então, às vezes, você não tem como chegar um caminhão no lugar, porque ali vai estar proibida a circulação de caminhão, né? Então, tem que ver o porte do caminhão, tem que ver como é que vai ser feito isso e tal. Então, também tem esse outro fator, tá? Que tem que ser cotejado quando a gente está pensando, né, na permissão de usos, tá? Mas, de qualquer forma, não sei se a gente vai limitar, não sei se é o caso, inclusive, de limitar a lava rápido para caminhão, né? Não sei, tá? No posto de gasolina, se pode entrar um carro, pode entrar um caminhão. Então, um ponto até da gente fazer esse ajuste fino, tá? Talvez não seja o caso de limitar a lava rápido por conta do porte do veículo, tá? Luiz, e depois Matheus. A questão foi assim, só um exemplo que eu tinha mesmo, né, de um cliente, mas isso se aplica a diversos tipos de uso, né? Então, eu só peguei uma brecha para exemplificar, porque acontece muito isso. Eu tenho um lava-jato aqui hoje, e daí o meu vizinho quer abrir um, e aí ele não vai poder abrir, sendo que eu já tenho ali, entendeu? Então, esse é o questionamento. Como que você vai conseguir explicar isso para o munícipe? Por que que um pode e eu não posso? Acho que isso vai ser até mais um problema para a própria prefeitura, né? Para a própria prefeitura conseguir colocar isso para o munícipe, né? Colocar isso para quem vai ter o ponto do que eu mesmo, enquanto responsável técnica, que entraria com a documentação para aprovar ou não, né? Aprovar ou não o espaço, sabe? E da mesma forma, no caso de se eu compro um lote hoje, por exemplo, numa área residencial, eu quero um lote tranquilo, eu quero um bairro tranquilo para eu me instalar, então eu estou comprando hoje um lote. E aí, com essa mudança que vocês estão prevendo aí, lá vira um lote, um bairro misto, comercial e residencial. E aí vocês vão e deixam instalar uma oficina mecânica do lado do meu lote, entendeu? São esses apontamentos que eu fiz para o pessoal lá no dia e que eu não sei se vocês estão considerando. Então, seria mais para uma sugestão para amarrar essas pontas, que elas são muito importantes, porque se hoje eu tenho um bairro que é residencial e eu faço um investimento naquele bairro, não necessariamente eu já vou começar a construir minha casa
Mas quando eu for construir a minha casa ali, se tiver já uma oficina do lado, não é porque a oficina chegou primeiro que a oficina deveria ficar ali, entendeu? Se é um lote residencial. Isso tanto para agora quanto para futuramente. Vocês mudando com o plano diretor, né? Com essa mudança no plano diretor. Então, só para ver como que ficou essa situação mesmo, se vocês já pensaram nisso, né? É mais um apontamento para vocês conseguirem nos orientar, porque está um pouco confuso para a gente, sabe? Luiz, eu agradeço as contribuições. Assim, o tema é bem complexo, né? Assim, a sua fala está relacionada a direito de permanência daquilo que foi licenciado na legislação passada, está relacionada à expectativa de uso, né? E também uma relação que a gente tem, que às vezes eu acho que o brasileiro confunde muito, que é o direito de propriedade e o direito de uso, né? Isso aí é dentro do plano diretor que a gente tem essa regulamentação, né? O direito de propriedade ele está sendo regulado pela União, o direito de uso, na maioria das vezes, ele está sendo regulado pelo município, especialmente pelo plano diretor. No que diz respeito à mudança de parâmetros, eu acho que eu escutei que você falou que não chegou desde o início da reunião. É só deixar claro também, Luiz, que a gente já está numa rodada de análise desse produto, desse caderno que foi citado aqui na reunião, junto com o município, já há bastante tempo, né? A gente recebeu uma carga de considerações, até que algumas se assemelham a algumas preocupações que já está colocando na semana passada, se não me engano, e que a gente ainda não teve tempo de incorporar e analisar todas essas solicitações. Então, eu já quero deixar claro que algumas das suas preocupações são preocupações também que foram passadas para a gente através da equipe municipal e que a gente ainda vai analisar. Mas tem é o que o Daniel colocou, a nossa proposta é pela convergência, né? A outra questão em relação à questão de usos, a gente já teve uma reunião com o município também, porque a gente entende que o maior conhecedor dessas dinâmicas municipais é o município. Então, a gente pede que o município também, assim como você, assim como a sociedade civil, analise essa tabela de usos relacionados ao zoneamento de forma muito criteriosa, né? Porque a gente defende o uso misto, né, na maior parte do município, desde que ele aconteça de forma harmoniosa, né? A gente não quer criar nenhum tipo de conflito territorial, né? A gente quer que essas dinâmicas elas sejam equalizadas, né? Então, por isso que eu acho que a importância desse momento, o que a gente busca é isso, e obrigado pelas suas preocupações, e contamos com a sua participação também na nossa oficina de quarta, e também, claro, na nossa audiência pública no dia 28 e 29, que a gente vai levar um material com uma profundidade, com algumas modificações que não puderam ser apresentadas aqui hoje. Daniel, Douglas. Só contribuir com isso, o Matheus já colocou vários pontos aí que eu iria comentar também. Obrigado aí, Matheus, por ter colocado. E eu acho que é isso, assim, essa discussão ela faz parte da essência do planejamento urbano, né? O planejamento urbano, né, a gente fala assim que é uma ciência social aplicada, né, dentro, ou seja, não é uma ciência pura, né? Ela bebe de outras ciências e outros conhecimentos, outras formas de interpretar esse território para analisar e tentar trazer isso da maneira que conjugue os interesses sociais aí, né, de uma maneira satisfatória, né? Essa questão, né, até para ajudar um pouco na discussão, é óbvio que a gente dificilmente, se a gente for pegar lá no CNAE, tem milhares, né, de usos possíveis, né, dentro do CNAE, então dificilmente a gente vai conseguir contemplar todos, né, e estar todos estarem plenamente satisfeitos com os usos que a gente está prevendo, né? Eu vou dar um exemplo, tem uma teoria no urbanismo, né, que chama uma sigla em inglês, né, NIMBY, né, que quer dizer não no meu quintal, né, que é uma sigla que quer dizer exatamente isso. Olha, a gente tem determinados usos que todo mundo quer, mas ninguém quer na sua vizinhança. Então, né, quando eu estudava lá em Niterói, a gente teve uma situação de implantação de um posto de saúde em que todo mundo queria o posto de saúde no bairro, mas ninguém queria na sua vizinhança imediata, porque ele chega a ambulância toda hora
acelerada, né? Coloca em risco quem está atravessando a rua, chega com sirene alta, então gera uma série de incomodidades que ninguém queria na sua divisa imediata, né? Mas em algum lugar ele tem que ficar, né? Então a gente precisa de entrar numa concertação, né? Existir uma concertação disso para a gente entender, tentar reduzir o máximo o nível de incomodidade, tentar, né, óbvio que muitas coisas a gente vai conseguir resolver e o objetivo é tentar aparar o máximo possível desses conflitos e incomodidades, né? E por isso acho que é muito salutar assim a gente ter essas discussões, né? As suas contribuições aí, Luiz, acho que são muito preciosas. O máximo que você puder documentar para a gente tentar fazer essa interpretação, né? O Matheus mesmo comentou alguns comentários, a gente já enviou para a equipe ONU, né? A gente já fez um apanhado ali de discussões, né? E é isso, o projeto só cresce com esse engajamento, né? Eu acho que é interessante a gente está enviando os convites todos lá, né? A Mônica está fazendo um esforço e um trabalho de enviar o convite para as associações de bairro, né? Que representam os moradores de né, das regiões específicas. Então, acho que é importante, né, cada um lá da sua associação pegar o mapa do seu bairro, entender exatamente o que está acontecendo, fazer as contribuições, compilar ali para a gente poder analisar e tentar superar o máximo possível. Se vai atender 100%, né, é a tentativa, vamos avaliar isso, mas é a arte do convívio, né? Então, essa questão de viver na cidade é um pouco disso, né? Daniel, depois a Mônica. Matheus, eu me senti contemplado pelo seu comentário, pelo comentário do Douglas e também pelo complemento aqui que o Jonathan fez. Só antes de encerrar a oficina, eu queria fazer só um comentário final. Mônica, vamos lá? Então, é um pouco disso também. Eu me senti contemplada, embora eu tivesse levantado a mão aí pelos que falaram, que me antecederam nessa fala, né? Eu queria agradecer especialmente aí a Louise, que esteve lá no plantão do plano diretor, né? E eu acho que isso é muito importante. Ela esteve lá com o caderninho dela, com todas essas anotações, porque esse é um momento grandioso para nós, e nós ficamos muito felizes com a participação não só da Louise, tiveram empresários lá também, outras pessoas, engenheiros, né? As diversas categorias que estão querendo discutir essa questão do plano diretor, especialmente em relação ao zoneamento e as categorias de uso. E aí a minha fala é mais no sentido de dizer que nós continuamos abertos lá. Na quinta-feira estaremos no plantão do plano diretor e que se tiver alguém aqui que tiver alguma dúvida, nós estaremos lá para tirar essas dúvidas. Eu quero ressaltar uma questão que o Douglas falou, porque a ONU é nossa parceira nessa construção do plano diretor no município de Congonhas. E como parceira, ela vem e faz a apresentação de um estudo técnico, né, que teve um embasamento responsável e cuidadoso com a proposta que eles estão colocando, mas nós também nos empoderamos dessa proposta que está sendo apresentada e empoderando dela o que nós temos feito. Estudos muito específicos mesmo sobre esses apontamentos de zoneamentos, e especialmente desses usos, que o Daniel, no início da apresentação dele, a Luísa não estava, mas no início da apresentação ele colocou, né, que foram mantidos os usos do plano diretor anterior. Então, muito dessas questões que a gente está apontando aqui, lógico, dentro dessa mudança das nomenclaturas do zoneamento e de algumas propostas que estão sendo colocadas como os parâmetros urbanísticos, esses usos, embora eles tenham uma correlação direta, podem ser alterados a qualquer tempo e é isso que a gente tem feito. Então, muito já foi colocado para a equipe da ONU daquilo que a gente acha que pode ser melhorado, né, com base no que a gente tem sentido trabalhando aqui, especialmente na gestão urbana. Então, os técnicos, os engenheiros, os arquitetos, eles estão imbuídos desse sentimento de tentar transformar o plano diretor no melhor plano diretor mesmo, operacional, né? Que de fato ele consiga cumprir o papel dele, né? Que a legislação seja eficiente. E é esse o nosso interesse.
E, por esse motivo, volto a dizer, estaremos felizes em recebê-los à quinta-feira, né? Nós temos uma só quinta-feira agora, é a nossa última quinta-feira de atendimento do plantão do plano diretor, de 8 às 17 horas, aqui do ladinho do edifício JK, no edifício da Cicobi, né? No prédio da Cicobi, conhecido na sala 203, para que vocês possam ficar à vontade para levar sugestões, né, e poder discutir um pouco também essa questão do caderno de proposta que já está disponível na aba Integra, no site da Prefeitura. Eu queria agradecer a todos, né, por essa parceria de estarem aqui participando. Nós temos ainda uma oficina, né, a oficina da quarta, que será a última oficina. Não posso deixar de falar eu vou chamar de evento importantíssimo da semana que vem. Então, na terça e na quarta-feira, dia 28 e dia 29, nós teremos as audiências públicas. No dia 28, 14h30 até às 18 horas, na Câmara Municipal, será a audiência do plano de mobilidade. Então, nós vamos falar especialmente do plano de mobilidade, de 14h30 até às 18 horas. E, alterado, como eu tinha falado na última reunião, que seria de 10 às 18, nós tivemos que alterar o horário da audiência do plano diretor, que vai acontecer no dia 29. E ela passou a ser de 8 até às 16 horas, impreterivelmente, porque tem um evento à noite na Câmara. Nós temos que cumprir exatamente o horário que foi determinado. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Daniel, quer fazer a sua fala de finalização? Não, só reforçar, eu acho que em cima do que a Luísa levantou, eu acho que tem um exercício muito importante para fazer nesse momento, que é essa análise mais cuidadosa, né, da permissão de usos. Olhar ali a característica que está na permissão de usos, né, por grupo de usos, tá? Então eu acho que só queria reforçar isso. Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente não perder a oportunidade de fazer ajustes que sejam importantes na operacionalização da lei, né? Então, só queria reforçar isso e também, no sentido que a Mônica comentou, convidar todos para participarem da nossa última oficina virtual na quarta-feira, dia 22, sobre o tema da moradia e instrumentos urbanísticos, tá? E agradecer aí mais uma boa conversa que tivemos hoje. Perfeito, Daniel, muito obrigado. Aproveito para colocar aqui, Luiz, no chat, está o meu e-mail, eu sou coordenador geral do projeto, e em cima aqui do meu e-mail tem um acesso ao link do caderno de propostas, e fique à vontade, né, por favor, fazer uma compilação dos seus comentários que foram feitos hoje e outras preocupações que porventura você pode ter sobre a proposta que a gente fez, pode encaminhar no meu e-mail, que a gente vai dar uma resposta ponto a ponto para você, sem problema. Mais uma vez, obrigado pela participação, Luiz, obrigado pela participação. A gente teve um pico hoje, eu acho que de cerca de 40 pessoas vendo a nossa oficina. Muito obrigado à participação de todos. A gente está muito feliz com essas oficinas. A gente está tendo uma média aí entre 40 até 50 pessoas e com muitas contribuições. Muitíssimo obrigado. Mônica, você levantou a mão de novo ou não abaixou? Levantei. Levantou? Então tá bom, Mônica. Pode fazer um fechamento. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todas e todos. Só porque eu esqueci de um detalhe, inclusive pode fazer o fechamento posterior, Matheus, é porque nós temos uma preocupação muito grande, e a Luísa colocou aí muito bem, é lógico que nós queremos também, não queremos prejudicar aquele que já tem a sua empresa instalada, em momento nenhum há esse desejo, né? Muito pelo contrário, nós queremos soluções que possam contribuir para que seja bom para todos, embora as legislações mudem e a gente tem que alterar essa dinâmica também. Mas uma coisa que eu queria dividir com vocês antes de fechar é que a gente tem tentado outras alternativas. Por exemplo, hoje nós tentamos levantar aqui no município se o município teria um banco de dados detalhado de quais são as empresas ativas no município hoje, por regiões e por zoneamento, para que a gente pudesse, só que não existe isso no município hoje, para que a gente pudesse compreender um pouquinho também a dinâmica de como que isso funciona de fato, de acordo, inclusive, com os quinais. Então, a gente descobriu que não existe esse detalhamento
com relação às atividades, que pudesse ser simples, simplificado, para que a gente pudesse ver a qualquer tempo. A gente descobriu que existe uma parte daqueles que foram licenciados pelo meio ambiente, né, que inclusive estão delimitados por coordenadas, mas a maioria não está aqui. Então, assim, você não tem como ter esse levantamento geral com todas as informações, o que nos ajudaria a fazer um diagnóstico mais preciso em relação à instalação das empresas nos locais, para que a gente pudesse ter esse olhar mais minucioso com relação a isso. Mas, de qualquer forma, é importante dizer que a gente tem se esforçado para levantar o máximo possível de dados que vão garantir que a gente efetivamente vai fazer um trabalho que atenda de maneira exemplar o município em relação principalmente aí à atividade econômica. Joia, Mônica, muitíssimo obrigado. Então, mais uma vez, obrigado a todas e todos. Nos encontramos mais uma vez na quarta-feira, às 13 horas, mesmo horário, para tratar de moradia digna e instrumentos urbanísticos. Um grande abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Abraço, boa tarde, até.